Uma boa tarde, mais uma vez, a todos. Meu nome é Ailton, sou técnico em imunologia e trabalhamos com a saúde preventiva e as nanotecnologias fracionadas para o sistema imunológico, fator de transferência, né? O que são, na verdade, os fatores de transferência, né? Quando se fala fator de transferência, todos ficam achando que é um produto funcional, que é um produto que foi encontrado lá no na Casa de Produtos Naturais, né? Que hoje em dia tem muitas casas de produtos naturais, mas de antemão já vou avisando a vocês que não se trata de produtos funcionais, né? Um produto que foi encontrado ali na Casa de Produto Natural, mas um produto novo, não. Fator de transferência, para vocês terem uma ideia, não é um produto, não é um mineral, não é uma vitamina, não é um suplemento, não é uma erva. Fator de transferência é o nome dado a uma molécula extraordinária, molécula de transferência de informações imunológica. Essa molécula tem esse formatozinho aqui, ó. Eu estou circulando com o mouse aqui. Ela tem o formato de uma estrela com três pontas rombudas e um centro arredondado. Essa molécula chama-se fator de transferência. E o Dr. Lawrence, que é este homem aqui, um grande cientista, imunologista da Faculdade de Medicina de Nova York, em 1949, ele fez essa grande descoberta, né, para nós, que coisa extraordinária. Tem mais de 70 anos que isso aconteceu, essa grande descoberta. Porém, quando ele descobriu, ele patenteou e engavetou por mais quase meio século, 49 anos. Então, essas moléculas ficaram escondidas na gaveta através das patentes científicas internacional, com a validade de 100 anos, intocáveis. Por esse motivo, somente quando um grande pesquisador de patentes científicas chamado David Lizombie, também americano, pesquisando sobre patente científica, descobriu, então, se deparou com essa patente extraordinária e ficou boquiaberta. Como e de que forma? Por que isso aqui não está à disposição da humanidade? Uma coisa tão extraordinária. Então, o David Lizombie fez o quê? Procurou o dono das patentes, que é o Dr. David, o Dr. Lawrence, e comprou essas patentes com o Dr. Lawrence, que é o proprietário, que era o proprietário. Agora, essas patentes pertencem a esse grande laboratório aqui, que eu estou circulando aqui o nome, ó, 4 Life, ou 4 Vida, ou em inglês, For Life, ok? Fica em Utah, Estados Unidos da América. 26 anos de mercado já. Então, essas patentes só foram daqui a 74 anos que ela vai poder ser replicada, essas mesmas tecnologias que a For Life usa, outros laboratórios que puderem, que estiver interesse em também trabalhar com essa mesma nanotecnologia, somente daqui a mais 74 anos. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, o doutor Lawrence descobriu o quê? O que ele descobriu foi o segredo entre o sistema imunológico e o colostro. Acredito que todos presentes nesta sala de Zoom saibam definir o colostro, que é uma proteína amarela e espessa que sai primeiro que o leite, quando as mamães vão dar as primeiras mamadas para seus filhos, mais conhecida como primeiro leite, ou primeira vacina para o bebê. Porém, na verdade, o colostro não é leite. É sim uma proteína mesmo, à base de gordura, riquíssima em gordura e repleta de trilhões e trilhões de moléculas com esse formatozinho aqui, moléculas desse fator de transferência. Essa molécula, vejam que, prestem bem atenção agora nessa informação. Nossas células são microscópicas, né? Ninguém consegue enxergar as nossas células a olho nu, assim como um vírus, uma bactéria, um fungo, né? Alguns fungos a gente consegue enxergar a olho nu, mas patógenos, vírus, bactérias, a gente não consegue enxergar a olho nu, são microscópicos. Então, essas moléculas são menores ainda do que nossas células, olha só que incrível, são menores que nossas células, 600 quatrilhões de vezes menores que nossas células. Entenderam bem?
que não tem como ser um produto funcional que requer uma quebra de cadeia, que requer uma digestão, um metabolismo pelo fígado, e ainda por cima sobrecarrega os rins, como os demais que nós conhecemos, por exemplo, um alopático, não tem como. Então, outra coisa, outra informação super importante, não existe risco de quê? De toxicidade. Fator de transferência, ele não tem como intoxicar aquele que utilizou, pois ele não passa por esse processo metabólico. Não sobrecarrega os rins. Isso é provado através dos artigos científicos, que são mais de 48 mil artigos científicos. Ok? Então, eu quero que vocês fiquem bem informados com referência a isso, porque vai surgir muita dúvida e perguntas de vocês, que vamos falar aqui, fator de transferência, mas será que ele tem um risco de intoxicação? Será que não é um remédio? Será que não é um fármaco alopático? Não, não são. E não são também produtos funcionais. Então, o que são, na verdade, essas moléculas? Elas são moléculas de transferência de informações imunológica. Foram encontradas onde? No DNA, no sangue de todas as fêmeas, independente de sua espécie, independente de ser um ser humano, independente de ser um animal, uma ave, um mamífero ou um ovíparo. Sendo fêmea, essas moléculas estarão lá para aprender tudo que essas fêmeas tiverem de contato na natureza, sobre vírus, bactérias, fungos, patologias A, B, C, que essas fêmeas venham a desenvolver em seu organismo, essas moléculas estarão lá para aprender. Quando essa fêmea chegou ali, engravidou, na fase adulta, vamos supor, engravidou, o que acontece é essas moléculas, né? Quando a fêmea engravida, o que acontece? Seu corpinho se transforma todo, ela engorda e começa a se transformar. As mamas começam também a se transformar, a procriar o colostro e o quê? O leite. Mas aí o leite não sai primeiro. Primeiro quem vai sair é o colostro. Só que essas moléculas aqui, chamadas fator de transferência, são trilhões e trilhões dessas moléculas que fazem uma viagem no corpo, no organismo dessa fêmea, assim como os peixinhos na época da piracema. Elas viajam para dentro desse colostro, pelas mamas, antes mesmo desse bebê vir ao mundo. Ele não tem um contato com essas moléculas do colostro enquanto ele não nasce, né? Assim? Bom, quando o bebê está dentro do ventre da mamãe, tudo que ele precisa para sobreviver e se desenvolver, a mamãe transfere para ele através da placenta e do cordão umbilical. Uma vez que esse bebê está dentro do ventre, ele está ali protegido pelo líquido amniótico, ligado à mamãe através da placenta, do cordão umbilical, totalmente protegido. Até mesmo o seu sistema imune está dependente do quê? Da sua mamãe. Pois tudo que ela se alimenta é compartilhado com ele através do quê? Dos glóbulos vermelhos, né? Através da placenta, do cordão umbilical. Aí, então, tudo que ela come manda para ele também. Quando ele vem ao mundo, o médico cortou ali, então, esse cordão umbilical, cortou a ligação entre o organismo do bebê e o da mamãe. Aí agora ele passa a viver o segundo ciclo de sua vida, que são essas primeiras alimentações via oral, onde ele recebe o colostro e não leite, como todos imaginam e chamam de primeiro leite. Recebe o colostro. Esse colostro que é uma proteína amarela e espessa, né? Todo mundo conhece, riquíssima em gordura e repleta dessas moléculas super inteligentes. Essa molécula, esse colostro, quando entra em contato com o organismo do bebê, o que acontece? Ele vai nutrir o bebê. Ele vai levar, ele vai nutrir, e essas moléculas estão ali prontas para quê? Para ensinar o sistema imune deste bebê. Então, essas moléculas vão ser encaminhadas para a medula óssea femoral, onde elas ativarão essas moléculas, essas células inatas, que é a medula óssea, em até 437% na formação de novas células de defesa, que são o quê? Treinadas também por essas moléculas. Por elas serem nano, muito pequenininhas, 604 trilhões de vezes, elas não mais requerem uma quebra de cadeia, uma digestão, como eu falei antes.
Então, elas são absorvidas através das placas de Paia, que são aglomerados de células localizados em nossos intestinos. Mas, antes de eu falar essa parte, eu vou falar aqui rapidinho dessa. O doutor Laurence, ele também descobriu que o colostro dessa raça bovina, né, de búfalo, é semelhante ao colostro da mulher, do ser humano, porém com informações imunológicas muito maior por conta da exposição desses animais à natureza. Os búfalos vivem onde? Na lama, onde há uma biodiversidade enorme. Tudo que toca na nossa pele e no couro do animal é registrado por quem? Pelo organismo. E essas moléculas estarão lá, pois essas precisa passar também as mesmas informações para seus futuros filhotes, seus futuros bezerros. Bom, aqui vocês estão vendo uma imagem de uma galinha caipira. Bom, se é colostro, por que então tem a galinha aqui pelo meio? Mas no início eu disse que essas moléculas estarão no organismo, no DNA de todas as fêmeas, independente da espécie. Os ovíparos também detêm essas moléculas em seu DNA. A galinha, por exemplo, que está bem próximo da gente, como e de que forma que uma galinha, por exemplo, consegue transferir essas mesmas informações para seus filhinhos, já que ela não tem mamas nem produz colostro. E agora? Através do quê? Da gema do ovo. Assim que ela começa a ovular, uma galinha, por exemplo, a primeira parte do ovo a se formar dentro dela é a gema. Quem já abriu uma galinha de quintal para preparar para o almoço, com certeza. Já viu que ela, estando ovulando, viu, com certeza, você vai encontrar lá bastante geminhas, né? Recebendo essas moléculas. Elas são transferidas para dentro da gema. E é claro que é dentro do ovo que são gerados os pintinhos. E seu alimento, tudo que ele precisa para sobreviver, se desenvolver dentro desse ovo, ele já encontra lá. É como se ele estivesse no ventre da sua mamãe. Porém, como os ovíparos não têm ventre, né? Eles põem ovos, então ela já coloca tudo lá. O pintinho já recebe tudo lá prontinho. Quando ele sai dali, ele já está completo. Tanto o seu sistema imunológico está tão completo quanto o da sua mamãe. Ele é tanto que ele já sai comendo de tudo. Cobra, lagarto, escorpiões, formiguinhas, bichos peçonhentos e não fica dodói. Muito diferentemente aqui do mamífero. Os filhotes dos mamíferos, por exemplo, o bezerro ou um ser humano, não importa. O bezerrinho aqui, por exemplo, quando ele nasce, ele não coloca a boquinha dele no chão procurando capim. Ele fica ali até que sua mamãe dê as suas mamadas, para que ele receba as informações imunológicas. Seu sistema imune está totalmente vulnerável. Se ele tocar a boquinha ali no capim, ele vai ter problema seríssimo, pois seu sistema imune não tem capacidade para defender. Ele não teve o contato com o patógeno, com o vírus, com a bactéria, que estarão ali provenientemente naquele capim. Bom, com isso, o doutor Laus, então, Bom, com isso, então, essas moléculas, por elas serem nano, não são mais, como eu já falei no início, não são mais metabolizadas pelo fígado, nem sobrecarregam os rins. Elas são absorvidas através das placas de Paia. E agora, vocês verão, através desse vídeo, como isso acontece, como essas moléculas absorvem, então, como essas células do nosso organismo absorvem essas moléculas super inteligentes. Vamos lá ver. Está clinicamente comprovado que o fator de transferência da 4-Life ativa o sistema imunológico em 2 horas. Os fatores de transferência não são vitaminas, minerais ou ervas, mas são moléculas que transferem memória e conhecimento imunológico de uma célula para outra. Eles ensinam seu sistema imunológico a reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las. O fator de transferência da 4-Life fornece informações e educação vitais para seu sistema imunológico. Vamos acompanhar a jornada dos fatores de transferência através do corpo à medida que eles aumentam o QI do seu sistema imunológico. Primeiro, a cápsula percorre o esôfago até o estômago. Aí ela se dissolve e as moléculas de fatores de transferência individuais são liberadas. Estas moléculas de fator de transferência entram nos intestinos, onde encontram aglomerados de células chamadas placas de Peleier. As placas de Peleier são as regiões onde as células imunes estão concentradas e é aqui onde o fator de transferência da 4-Life começa a educar seu sistema imunológico. O fator de transferência da 4-Life suporta muitos tipos diferentes de células imunes, tais como células assassinas naturais NK, células T, células B, macrófagos e outras.
Quando as moléculas do fator de transferência da 4-Life encontram uma célula imune não treinada, elas entram e educam a célula para que ela possa reconhecer ameaças potenciais, responder a elas e lembrá-las mais efetivamente. Uma vez que estes fatores de transferência entram na célula, a célula recém-educada cria mais fatores de transferência para colocar em sua superfície. À medida que as células imunes educadas entram em contato com células imunes não educadas, elas transferem as novas informações do fator de transferência da 4-Life para essas células. Estas células imunológicas recém-educadas se movem através do corpo, educando outras células ao longo do caminho até alcançarem um gânglio linfático, que é uma fonte concentrada de células do sistema imunológico. É aqui que as células instruídas trabalham rapidamente para transferir o conhecimento do sistema imunológico. E em pouco tempo, todas as células desse linfonodo terão fatores de transferência para passar para o resto das células imunes em seu corpo. Esta transferência de conhecimento imunológico se espalha pelo seu corpo até que todo o seu sistema imunológico seja fortificado com o fator de transferência, proporcionando um sistema imunológico mais sábio e mais vigilante. Experimente hoje os produtos com o fator de transferência da 4-Life para aumentar o QI de seu sistema imunológico. Exatamente. Então, vocês acabaram de ver como e de que forma que essas moléculas superinteligentes são absorvidas através das nossas células. Agora vocês verão como e de que forma se comporta o nosso sistema imune a partir dessa ativação e treinamentos por essas supermoléculas. O trabalho do seu sistema imunológico é mantê-lo saudável e sustentar a vida em um ambiente hostil. Quando o seu sistema imunológico trabalha como deve, você sente que está no topo do mundo. Então, o que você pode fazer para ter certeza de que seu sistema imunológico funciona com capacidade total? Desbloqueie o poder das moléculas mensageiras, chamadas fatores de transferência. Os fatores de transferência trabalham de maneira exclusiva. Eles educam as células imunológicas para preparar seu corpo para o inesperado. Quando uma célula do fator de transferência se encontra com uma célula imunológica, ocorre uma reação biológica. O fator de transferência transmite conhecimento à célula imunológica. Mas que tipo de conhecimento? Bom, ajuda a célula imunológica a reconhecer melhor uma ameaça, a reagir a ela de maneira rápida e eficiente e lembrar-se da ameaça na próxima vez que ocorrer essa ameaça. A partir de agora, essa célula imunológica passará o resto da vida pesquisando e removendo uma ameaça específica. Pense nisso como se fosse o relacionamento entre uma professora e um aluno. A professora passa o conhecimento sobre um determinado assunto para o aluno. Esse conhecimento durará para o resto da vida do aluno. Assim como a professora e o aluno, uma célula imunológica só precisa ser ensinada uma vez pelo fator de transferência. Mas como as células vivem apenas por alguns meses, seu corpo precisa de um suprimento contínuo de educação sobre fatores de transferência para ficar à frente do ataque das ameaças que você enfrenta. A 4-Life passou os últimos 20 anos aperfeiçoando a arte da ciência dos fatores de transferência. Os produtos 4-Life Transfer Factor são patenteados, registrados e com uma eficácia poderosa. Não importa o que o seu sistema imunológico precise, os produtos 4-Life Transfer Factor oferecem. Exatamente. Não importa o que seu sistema imunológico precisa, o fator de transferência oferece, pois eles não trabalham nos sintomas e sim na causa. O fator de transferência trabalha na contramão dos alopáticos. Ele trabalha diretamente na causa e não nos sintomas. E a causa de toda e qualquer patologia que acomete o nosso organismo, se instala, se desenvolve e permanece, pode ter certeza absolutíssima que o seu sistema imune está também precisando de ajuda. Ele não mais está fazendo o dever de casa. Agora vocês verão como e de que forma que essas moléculas superinteligentes são extraídas tanto do colostro da vaca búfala quanto da gema do ovo da galinha caipira germinado. Isso somente acontece lá nos Estados Unidos da América. Vamos ver? Eu cresci com uma apreciação por produtos naturais para a saúde. Minha mãe era escritora. Ela escreveu dezenas de livros sobre saúde e produtos naturais para a saúde que venderam milhões de cópias. Então não foi um salto muito grande para que eu começasse a estudar e pesquisar produtos e ingredientes que pudessem ser úteis. Eu estava sempre procurando por algo que fosse melhor, algo que fosse único. Pesquisei em bibliotecas,
na internet. Para dizer a verdade, pesquisei onde pude. Descobri documentos que tinham sido escritos sobre os fatores de transferência e uma patente que havia sido requerida no escritório de patentes dos Estados Unidos. Os fatores de transferência são pequenas células que tanto humanos quanto animais têm. É o meio da mãe transferir conhecimento imunológico para a cria. Quando eu li aquela patente e descobri quem eram os donos dela, entrei em contato com eles. Eu sabia que tínhamos algo diferente e exclusivo e que deveríamos levá-lo para o mundo. Galinhas e vacas têm um sistema imunológico espetacular. Se pudermos tomar emprestado o conhecimento imunológico delas e usá-las em nosso corpo, isso fará uma grande diferença. Tínhamos de descobrir um meio de retirá-lo do colostro bovino e usá-lo em algo que pudéssemos consumir. Descobrimos um meio de desidratar o colostro para o colocarmos em cápsulas. Testamos primeiro em minha própria família. Colocamos o produto em cápsulas e começamos a tomar o produto imediatamente. Fomos os primeiros a testá-lo. Então começamos a distribuir o produto a familiares e amigos, uma pessoa de cada vez, e começamos a falar com as pessoas. E agora temos escritórios em vários países, dezenas de países em todo o mundo, chegando a milhares de pessoas que estão usando o Transfer Factor todos os dias. Tomei a decisão, logo de início, de que não distribuiríamos um produto que não viesse de pesquisas científicas. O processo de fabricação é muito importante. O processo de coleta é extremamente importante. Coletamos o colostro excedente. O primeiro colostro é dado aos bezerros. Retiramos apenas o excedente e as vacas produzem muito. E o colostro é processado cuidadosamente. Todas as fazendas leiteiras com as quais temos parceria são aprovadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com condições sanitárias de altíssima qualidade e os melhores produtos disponíveis. É algo muito impressionante. No início, não sabíamos onde iríamos chegar. Sabíamos que tínhamos um excelente produto, mas ver o que aconteceu, as centenas de milhares de pessoas que usam esse produto, nos faz sentir bem humildes e ouvir as histórias das pessoas que usam o produto é muito inspirador para nós. Muito inspirador e satisfatório. Tem aproximadamente 11 meses que abaixo de Deus consegui resgatar a saúde de uma bebê chamada Isabela. A Isabela, ela tinha apenas 6 meses de vida e foi diagnosticada com um neuroblastoma maligno de 183 centímetros ao cubo, localizado em seu mediastino, que fica entre as costelas e o pulmão. Esse tumor é tão grande que ele acabou ocupando um dos espaços do pulmão da bebê Isabela. Aqui vocês estão vendo a tomografia normal do tórax. Também vocês podem ver essas duas partes escuras na tomografia, que correspondem aos pulmões, né? Aqui é o coração e aqui é a coluna. Essa tomografia está normal, sem problema algum. Aqui ao lado, vocês estão vendo agora a tomografia da mesma região da bebê, do mediastino, do tórax, só que da bebê Isabela. Agora vejam, repare bem, com referência à parte que corresponde, né, às duas partes escuras, que eu chamei a atenção, como está diferente aqui. Aqui nessa tomografia normal, sem problema, vocês estão vendo os dois pulmãozinhos certinho aqui e o coraçãozinho rente com a coluna, não é isso? Tudo certinho aqui. Agora veja o diferencial da tomografia da bebê Isabela. Totalmente diferente. A parte que corresponde aos pulmõezinhos, as partes escuras, está comprometida, bem resumida. Vou ampliar um pouco para vocês terem uma vista melhor. Vejam que essa massa tumoral saiu aqui ao lado da coluna, foi crescendo desordenadamente, comprimindo o pulmãozinho direito para cima do pericárdio, do coração e do outro pulmãozinho, pulmão esquerdo. Vê que desviou aqui, né? Tirou do lugar o pulmãozinho, o coraçãozinho da bebê. E essa massa tumoral, ela chegou a um diâmetro de 183 centímetros ao cubo. Praticamente, ela ocupou um dos espaços do pulmão da bebê. Então, os médicos oncologistas pediátricos, eles não indicaram a cirurgia, e sim tentar reduzir essa massa tumoral a partir de quimioterapia,
Foram 3 meses e meio de quimioterapia que não deu certo. O sistema imune da bebê não respondeu. Parou de responder os medicamentos e então os médicos chamaram os pais, o Leandro e a Diene, e suspendeu todo o tratamento quimioterápico. Então, com essa notícia, imagine um pai, uma mãe, como se sente nesse momento. Então, o Leandro, de imediato, ele começou a postar nas redes sociais, pedindo orações, pedindo orações, pedindo orações. Foi quando um amigo chamado Gildenberg Rosa o ligou, informando que, pedindo autorização para mandar que eu ligasse para ele. Entendeu? E ele, então, de imediato aceitou, e o Rio Gildenberg me ligou e pediu para que eu ligasse para o Leandro. Liguei, informei sobre os benefícios dos fatores de transferência. Imediatamente, ele pediu para fazer um protocolo para sua bebê. Foi feito com 11 dias de 11 dias de administração. O Leandro começou a me mandar áudio explicando sobre os benefícios maravilhosos que estavam acontecendo no organismo da bebê. Toda a infecção que estava cometendo a cabecinha, o couro cabeludo, pernas, braços, cessaram. E vejam, com 3 meses de administração, foi feita tomografia novamente, computadorizada, onde veio um diagnóstico que 47% dessa massa tumoral havia sido fagocitada pelo próprio sistema imune da bebê. Imagina aí agora, 3 meses e meio de quimioterapia, o sistema imune da bebê fez o quê? Parou de responder, de dar resposta imunológica. 3 meses com fator de transferência que trabalham onde? Dentro da medula óssea femoral, chamada de células inatas. A nossa medula óssea, lá onde são produzidas todas as células do nosso sangue, inclusive os glóbulos vermelhos. Então, o que é que ele faz? Ativou em 437% o sistema imune da bebê e ele veio com informações corretas e completas para identificar qualquer corpo estranho no organismo, e foi o que ele fez. Identificou o corpo estranho, chamado neuroblastoma maligno, e passou a fagocitar as células cancerígenas. É isso que aconteceu. Fator de transferência não foi lá diretamente no tumor cancerígeno e destruiu, como, por exemplo, como todos imaginam que a quimioterapia faz, não é isso? Então, aqui é diferente. O fator de transferência ele vai na causa, a causa de quem deixou e permitiu que aquele tumor se desenvolvesse. O guardião do organismo é o sistema imunológico. Foi projetado para isso. Porém, quando ele está desequilibrado, é como aquele pessoal que a gente chama de dormilante. Você bota ali para vigiar sua empresa, sua casa, ou como for, e ele garra no sono, simplesmente, e tudo acontece, né? Porta aberta, cachorro dentro. Não tem ninguém vigiando ali, não tem ninguém tomando de conta daquele local, então cada um faz o que quer. A mesma coisa acontece no organismo. Se o sistema imunológico não está, tanto que quando o médico, diante dos exames, notou que não estava tendo evolução na quimioterapia, ele falou, gente, o que está acontecendo? Pronto, quem dá a evolução é o sistema imune que tem que dar a resposta, é que tem que ir lá, através dos estímulos e fazer a fagocitose. Então, é isso que aconteceu. Fator de transferência ativou o sistema imunológico e o sistema imune recebeu as informações corretas e foi lá e fez a fagocitose do tumor. Aí vem aqui, então, vocês vão ouvir agora um áudio, né? Sim, com 3 meses, né? Vocês viram aí 47% menos. Com mais 2 meses, fazendo 5 meses, 40% menos, de novo. E com mais 1 mês e 15 dias, fazendo 6 meses e 15 dias, foi dado o diagnóstico que não havia mais nenhum sinal dessa massa tumoral no mediastino da bebê Isabela. Vocês vão ouvir agora um áudio do médico, o primeiro diagnóstico, ele explicando a gravidade que foi essa patologia na bebê Isabela. E logo em seguida o áudio do Leandro falando comigo, 11 dias depois que começou a fazer a administração com os fatores de transferência. O seguinte, ó, as imagens da sua filha mostram um tumor grande, localizado no mediastino posterior à direita, com áreas de necrose, e ele está desviando todo o mediastino para o lado contralateral, apertando o pulmão esquerdo, que está funcionando normalmente, né? Mas com dificuldade de ventilar, certamente porque o mediastino
do lado direito aumentou muito o tamanho e ocupou o espaço do esquerdo e desviou também o pericárdio, que é a parte que fica o coração. Ele está em íntimo contato com os grandes vasos, né? E a biópsia aí para descobrir como tratar a sua filha, certamente vai ser por biópsia percutânea. Então não vai precisar fazer uma cirurgia. Dá para enfiar uma agulhinha entre as costelas dela, assim, pela parte de trás e pegar um pedacinho para descobrir como é. Certamente é um tumor neurogênico, né? Mais provável que seja um neuroblastoma. Fala aí, meu irmão. Como é que você tá? Tudo na paz? Nas primeiras três fases que aconteceu de quimioterapia, sempre na primeira semana, uma semana e meia, a imunidade dela caía bastante, sabe? Mesmo tomando a fibra, que é aquela injeção para imunidade, né? Que é administrada no hospital também. São 5 injeções, né? Depois da quimioterapia, da semana. É uma semana, bem dizer, de fibra, né? Dessa administração aí. Mas mesmo assim, com a fibra, caía a imunidade, ficava negativa. Então, agora, depois, uma semana antes de começar a 4ª fase de quimioterapia, a gente começou a ministrar os fatores de transferência. E, incrível. Até agora o resultado que a gente está colhendo já da bebê. Semana que vem vai fazer exames, né? Hoje foi um dia da alta da Isabela, do hospital, para ficar aqui na casa que a gente está. E já completou 11 dias, que finalizou a 4ª fase da quimioterapia. E foi o único período que ela não perdeu a imunidade, né? A imunidade dela caiu, ficou negativa. Então a imunidade dela está explodindo, está super positiva e com toda certeza tem a ver com o Triflector Plus, né? Os produtos da For Life que a gente está ministrando para ela. E, meu irmão, é benção, tá super energético, super cheio de vida, alimentando bem pra caramba, dormindo bem, brincando, enfim. Então, tô muito feliz por isso. Diante desse resultado extraordinário, o Leandro foi convidado a participar de um congresso em São Paulo, no dia 1º de junho de 2023. E lá, ele foi convidado a subir ao palco para receber um presente. E com o microfone em mão, somente uma mãe e um pai podem mensurar o tamanho da emoção em que esse pai, o Leandro, se encontrava no momento em que deu esse testemunho que vou compartilhar agora para vocês. Isso daqui representa a vida completa na minha vida. Eu me emociono porque não é o iPhone. Isso daqui representa a vida da minha bebê Isabela. É dela esse prêmio, porque isso daqui representa vidas literalmente sendo salvas por conta do testemunho da minha bebê Isabela, da vida dela por conta de For Life. Minha bebê não era para estar aqui comigo hoje. Foi desenganada por muitos médicos especialistas, estudados, de que não teria como reverter o caso dela. Muitos de vocês conhecem o testemunho da minha bebê Isabela. Com 6 meses ela teve o diagnóstico de um neuroblastoma maligno. Gigante, enorme. E quando as esperanças estavam para acabar, mas Deus dava força para a gente, surgiu uma pessoa abençoada por Deus. Glória a Deus pela vida dele. Por favor, Judenberg Rosa, fica de pé por gentileza, meu irmão. Uou! Gratidão do fundo do meu coração e da minha alma, irmão. Deus é contigo. Consumia os produtos For Life para uso pessoal, para prevenção. E ele viu o testemunho da minha bebê Isabela, já me conhece há quase 4 anos dentro desse mercado. E falou: Leandro, tem algo que eu acho que pode ajudar muito a sua bebê, meu irmão. Eu consumo para poder prevenção, mas eu conheço muitos testemunhos fortes. Você tem interesse em conhecer? E eu sim. E através dele, conhecemos For Life, os fatores de transferência. Começamos a ministrar na BBB quando tudo estava perdido. E a vida dela começou a ser estabelecida de uma forma que os médicos ficaram perplexos, literalmente. E isso daqui é fruto
de realmente do propósito da missão da For Life no mundo. O produto é realmente extraordinário. Tem propósito e missão profunda. E uma das gigantes responsáveis por isso é a For Life. Então, gratidão permanente ao Eterno, Papai do Céu que está lá em cima. Gratidão Judenberg, gratidão a Ailton Silva, que deu um suporte gigantesco, maravilhoso para mim. Gratidão Anderson Carpes, cadê o Anderson Carpes? Cadê o Anderson? Obrigado, meu irmão, obrigado. Deus abençoe sua família grandemente. Obrigado, Guto, Daniel, todo o corporativo, toda a empresa For Life, isso de algo gigantesco. O avivamento na saúde que o Brasil está precisando chegou, pessoal, chegou. E a For Life pode ter certeza no coração de vocês. Obrigado. E não ficou só por aí. O Leandro mostra como está hoje a sua filhinha Isabela. Vamos ver? Olha ela aí. Totalmente recuperada, saudável, junto com sua mamãe e seu papai. Olha, feliz. E outra. De quebra ainda ganhou um irmãozinho mais novo, Pedrinho. Sem tomar um melhoral. Apenas a ativação do seu sistema imunológico. É incrível. Super incrível. Meu nome é Leandro Correia. Meu nome é Jane Raquel, somos pais da Isabela e do Pedro Correia. E em julho de 2022, nós iniciamos uma fase muito difícil em nossas vidas. Descobrimos um câncer maligno em nossa bebê Isabela. Um neuroblastoma com massa tumoral enorme. A minha bebê Isabela tinha apenas 6 meses de vida. Imediatamente fomos para o Hospital do Câncer, Hospital do Amor, em Barreto, São Paulo, onde fomos muito bem atendidos. E lá iniciamos o tratamento adequado para o quadro dela. E em meio a angústia, sofrimento, dor e muito desespero, nós resolvemos buscar a ajuda de outros profissionais, médicos oncologistas da área e pedir outras opiniões. Mas eles falavam que o tumor era muito grande para ela e que seria irreversível essa situação e que iríamos perder a nossa bebê. Durante as 22 sessões de quimioterapia, a Isabela contraiu uma bactéria muito grave no catéter. Nós quase perdemos ela nesse momento, mas Deus guardou a vida da Isabela nesse momento angustiante. Ao final de 2 protocolos, nós descobrimos que não havia tido nenhuma redução da massa tumoral. E pensamos o quanto já tinha sido sofrido e doloroso, porque a Isabela já tinha passado por vários exames e procedimentos difíceis. E pedimos a Deus para que cuidasse e livrasse ela de todo o mal. Deus nos ouviu e, através de um amigo chamado Gildenberg, nos trouxe uma providência, os fatores de transferência da For Life. Imediatamente começamos a ministrar os fatores de transferência na alimentação da Isabela. Na primeira semana, o estado clínico dela já estava perfeito. Já se alimentava bem, dormia bem e já não tinha mais as dores que ela tinha anteriormente. E com o direcionamento do consultor Ailton Silva, seguimos no protocolo de consumo dos fatores de transferência. Após 3 meses, recebemos os exames que foram feitos da Isabela e ali constatou 47% de redução da massa tumoral. Certeza de que os fatores de transferência estavam fazendo efeito no sistema imunológico da Isabela e que o próprio organismo dela estava eliminando o câncer. A alegria desse resultado foi imensurável. Comemoramos muito e agradecemos a Deus. A Isabela ficou mais 3 meses de alta do hospital, apenas em acompanhamento. No retorno, foram feitos vários exames e constatou mais resultado positivo ainda. A Isabela já estava livre de todo mal e risco de vida. Hoje a Isabela tem 1 ano e 4 meses e já há 8 meses vivendo tranquila e em paz em casa com toda a família. Obrigada, Deus, por realizar esse milagre em nossas vidas. Obrigado, For Life, por trazer a providência necessária para cuidar da nossa bebê Isabela. E não ficou só por aí. Vocês viram aí a Diene, que é a esposa do Leandro, a mãe da bebê Isabela. Pois é, ela também tem um testemunho muito forte. Ela estava acometida com um nódulo na mama esquerda há 8 anos. Esse nódulo é indolor, não doía e tal, né? Então, foi ficando. Mas, diante dessas notícias ruins, com o tratamento da sua filhinha, esse nódulo começou a incomodar. Foi feito, então, um protocolo para ela e ela voltou aqui para dar um testemunho fortíssimo, depois de 90 dias. Vamos ver?
Olá, meu nome é Jane Raquel, tenho 31 anos de idade, sou mãe do Pedro e da Isabela Correia e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência usando os fatores de transferência. Há mais ou menos 18 anos atrás, eu descobri que tinha um nódulo na mama esquerda e ao longo dos anos que se foi passando, eu percebi há meses atrás que esse nódulo vinha crescendo numa proporção bem maior. E como eu já sabia o resultado que a minha filha e outras pessoas tinham tido usando, eu falei, vou fazer o uso também para ter uma melhora no meu sistema imunológico e conseguir, reverter tudo isso. E aí, com apenas 3 meses usando os fatores de transferência, o meu organismo, o meu sistema imunológico conseguiu eliminar totalmente esse nódulo. E hoje eu estou mais feliz, mais grata, livre de saber de que nenhum receio vai vir, porque já sumiu e foi fantástico a experiência que eu tive usando esses produtos. Para quem não me conhece, desculpa, eu vou me apresentar. Meu nome é Alessandra, eu sou médica, pediatra. Eu sou formada há 26 anos e atuo na pediatria há 26 anos. Estava morando na cidade de Presidente Prudente, me mudei para Campo Grande e atualmente estou morando em Santos, trabalhando como pediatra, mais especificamente neonatologista. De março de 2022. Para um pediatra saber sobre colostro, Guarulhos, eu aprendi Hotel Marriott, em março nanotecnologia fracionadas para o sistema câncer na mama, junto com a pandemia. No mesmo dia que trancaram os aeroportos, os navios, eu descobri um nódulo na mama. No mesmo dia eu já fiz ultrassom, o ultrassom já veio com um estadiamento avançado. Só um parênteses, eu tinha feito todos os exames em novembro de 2019, com todos os exames normais. Então em 3 meses eu evoluí de um BIRADS 2 para 5. Fui para biópsia e a biópsia veio um carcinoma ductal invasivo. Como eu tenho uma história de um câncer anterior, porque falam que o raio não cai na cabeça 2 vezes, na minha caiu. Aos 15 anos eu tive linfoma de Hodgkin e eu passei por todo o processo de estadiamento tumoral através de uma laparotomia, quer dizer, abriram a barriga totalmente para poder estadiar o tumor, porque na época não tinha tomografia. Passei por quimioterapias e radioterapias. E aí eu fui dada como curada, Porque 10 anos eles batem o martelo que eu estava curada. Estava mesmo, Evoluí 35 anos depois com câncer de mama, Quando eu passei com o mastologista, ele falou, bom, devido ao teu histórico, a gente vai sugerir que você faça uma mastectomia bilateral, ou seja, a retirada das mamas bilaterais. No mesmo ato cirúrgico, você pode pôr a prótese e já fazer a reconstrução mamária. E eu concordei, porque realmente eu tinha passado pelo histórico de linfoma, tomei radioterapia na região de tórax, então, para que eu não ficasse preocupada, eu concordei com ele. Ele falou assim para mim, isso é um carcinoma ductal, ele até deu um histológico só de olhar minha mama, mas é in situ, é local, porque você tem todos os exames normais. Ok, fui para a cirurgia e, para minha surpresa, eu tinha um carcinoma invasivo com células axilares comprometidas. Então, junto com a cirurgia, eu tive que fazer todo um esvaziamento ganglionário. Passei pela cirurgia, me recuperei da cirurgia, tive que levar um protocolo de quimioterapia e radioterapia específico para o meu caso, porque eu já tinha tomado quimioterapia
quimioterapia lá no passado e feito radioterapia, e para minha surpresa eu nem sabia que não podia usar as mesmas medicações novamente. Então eu era um paciente oncológico de novo, fazendo quimioterapia de novo e com drogas diferentes. Levei esse protocolo para São Paulo, a critério do AC Camargo, e comecei a minha quimioterapia. Como surpresa de todos, na minha segunda quimioterapia caíram todos os meus cabelos, minhas unhas se danificaram e eu fiquei extremamente debilitada com uma alteração de exames extremamente importantes, que a gente chama de pancitopenia. Mais especificamente, uma leucopenia, caíram meus glóbulos brancos. Nesse momento, para poder dar sequência às quimioterapias, foi sugerido pela oncologista o uso de uma medicação chamada granuloquine. E aí vocês imaginem vocês, médica, pandemia com câncer. Como que a gente ia trabalhar? Como que a gente sobrevive? Como que a gente ganha? Não tinha como. Eu quebrei financeiramente, eu quebrei. Eu sou sozinha, filho na faculdade de medicina, a outra fazendo residência na área de ortopedia, e eu literalmente quebrei. Eu coloquei um desabafo na rede social, e para minha surpresa, anjos de luz apareceram na minha vida. Um deles é o Flávio, que está aqui comigo hoje. O Flávio foi meu aluno. No começo da residência de pediatria, ele fez em Prudente, eu dava aula em Prudente, e ele foi meu aluno. E a gente conversava de tudo, de vida. E aí o tempo nos separou. Ele foi para Botucatu, fazer especialidade, voltou para Prudente e eu fui embora para Campo Grande. Ele lendo minha postagem na rede social, no Facebook, ele me ligou. E ele me ligou e ele só falou uma frase assim para mim: "Oi, Lê, tudo bem?" Falei: mais ou menos, né? Ele falou: "Posso te ajudar?" Essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Naquele momento, ele captou a minha fragilidade. Ele não sabia como eu estava, ele não sabia que tipo de tumor era, ele não sabia que eu estava em quimio, ele não sabia nada. Ele captou que eu estava num problema sério de saúde. Eu contei para ele: falei: aconteceu isso. Ele falou assim: "Posso te apresentar um produto?" Ele falou: "É um produto à base de colostro bovino e gema de ovo germinado." Quando ele falou colostro, a pediatra, colostro, era tudo que eu precisava. Falei: "Tô dentro." Peguei um carro, debilitada, pancitopênica, e fui até Prudente, dirigindo 450 quilômetros com um carro que era da firma que eu trabalhava. Mecânico, Dri. Fui para Prudente, bati lá no consultório dele. Flávio, ele falou: "Faz esses exames para mim." Realmente eu estava pancitopênica. Ele me deu o pote. Começa já. Fatores de transferência, Transfactor Plus. E vou te apresentar o segundo anjo da minha vida, Domingos. Nesse momento, o Flávio ficou com todo o suporte técnico e o Domingos, mais do que técnico, emocional. Domingos me atendia meia-noite, 1 hora, 3 horas, 4 horas. Qualquer hemograma que eu fizesse no meio da madrugada, qualquer choro, Ele foi mais do que pai e mãe, ele foi mais do que filhos, porque eu tive que ser forte novamente para os meus pais e principalmente ser forte para os meus filhos. Quem eu tinha para desabafar? Flávio e Domingos. Eu conheci o Domingos hoje. Eu conheci hoje. 2 anos de tratamento, eu conheci hoje. A partir do momento que eu comecei a usar os fatores de transferência, 48 horas, ou mais especificamente, vamos dizer assim, 7 dias, meu hemograma estava normal. A solicitação de granuloquine feita pela oncologista, que custava, na época, R$6.000 a ampola, e a gente tem que tomar várias ampolas para poder dar sequência na quimioterapia, foi suspensa. Eu nunca tomei granuloquine. Eu não precisei tomar granuloquine.
A partir do uso dos fatores de transferência, eu segui todo o protocolo de químio, de rádio sem consequências, como queimaduras na pele, dores mais extenuantes, sem problema nenhum. Terminei a químio em setembro, 15 dias após a químio, eu fiz um hemograma, mandei para o Domingos, falei, tá bom? Ele falou, tá ótimo, você está vendendo linfócitos. Eu falei, estou voltando a trabalhar, porque senão eu vou morrer de fome. Ele falou, vai com Deus. Comecei a dar plantão na porta de pediatria, na linha de frente do Covid. E assim eu tô até hoje. Dia e noite trabalhando, e quando eu me vejo cansada, eu penso assim, no ano passado, onde você gostaria de estar nesse momento? E aí me vem a gratidão a Deus, e obrigada, meu Deus, por ter aparecido pessoas no momento certo, na hora certa, e por eu estar hoje no meu trabalho. E cada vez mais, nesses 2 anos, eu venho indicando para os meus familiares, prescrevendo para os meus pequenos pacientes, né, e edificando cada vez mais vidas, colecionando testemunhos. Obrigada, gente! É isso aí, contra fatos não há argumentos, né? Então, pessoal, vou compartilhar para vocês aqui um testemunho muito forte, né? Além desse daqui da doutora Alessandra, um outro testemunho que é de uma doutora também, formada, farmacêutica, né? Pós-graduada em farmácia e dona de farmácia. A doutora Joselita, ela foi acometida, né? Com a intolerância 100% alimentar. Para você ter uma ideia, aqui está a perna da doutora, mas as 2 pernas dela foram comprometidas, com trombose e necrose ao mesmo tempo. Então, esse comprometimento, essa trombose, evoluiu até as coxas, próximo aos quadris. E o cirurgião vascular falou que teria que amputar sua perna, as 2. Então, ela tinha alergia até à agulha, imagine. Não tinha como ela tomar anestesia. E seu esposo me falou desta cirurgia. Então, foi quando eu expliquei para ele sobre os fatores e passou a utilizar os fatores de transferência. Para você ter uma ideia, quando ela comia uma fruta, ela tinha intolerância 100% alimentar, né? A glúten, a camarão, a bibibi, tudo. Quando ela comia uma fruta, saía em sua perna uma bolha de pus na cor da fruta que ela comeu. Por exemplo, ela chupou abacaxi, saía aqui um abacaxi na sua perna. Até as folhinhas do abacaxi apareciam. Ela comeu a banana, saiu uma banana aí na perna dela. Até aquela pontinha preta que a banana costuma ter, também saiu. É incrível. E aí foi. Quando ela começou a utilizar, aí o que foi acontecendo? Olha, aqui é a outra perna dela. A primeira lá e aqui a segunda. E aí, 60 dias após o uso, olha o que aconteceu. Ela aqui está, junto com seu esposo, já em um casamento, né? E olha, 90 dias após, como ficou a sua perna. 90 dias. Essa foi aquela que estava mais acometida. Agora veja a segunda. Pronto. Diante de todos os exames, foi comprovado que ela não tinha mais problemas circulatórios, nem problema com trombose. Totalmente livre. Então, o sistema imunológico é quem faz o trabalho. Se seu sistema imunológico estiver equilibrado, 100% equilibrado, pode ter certeza absoluta que a resposta imunológica é certa, que ele foi preparado para isso, para dar resposta a qualquer intruso que acometa o organismo. Se o sistema imune, se você está doente, fica doente todos os dias, com certeza seu sistema imunológico não está bem. Ok? Muitíssimo obrigado a todos vocês. Neuci, é uma honra estar aqui com você, mas eu tenho uma outra conferência para as 14 horas e já me excedi aqui alguns minutinhos. O pessoal já está lá na outra sala aguardando. Então, eu vou pedir licença, uma honra estar aqui com vocês todos. Muitíssimo obrigado por ter me convidado. Ok, Neuci? E a todos vocês, infelizmente, vou ter que sair. Obrigada, Ailton, que Deus te abençoe.
Deus abençoe Amém. a cada um de vocês pela presença, por estar conosco. Convido vocês para a live de amanhã, que será nessa mesma sala, uma live só de depoimentos, ok? Boa Sim. tarde a todos. Obrigada, Ailton. Nada que. Obrigado. Qualquer coisa é só me convocar, você manda. Obrigada. Até mais, pessoal. Até amanhã.